Bom, eu gostaria de dizer, com o conhecimento que eu tenho, durante um longo período, eu fui secretário de turismo aqui de Arco Verde, de 2001 a 2024, e eu vivenciei, nesse período, o crescimento dessa tradição cultural de Arco Verde, que foram os bois, os ursos, né? E isso evoluiu a ponto de transformar Arco Verde na capital nacional dos bois e dos ursos, né? E, inclusive tem uma lei que transforma Arco Verde na capital da folia dos bois e dos ursos. Falar da laúça é uma coisa que nos remonta à nossa infância, né? Aqui em Arco Verde, por exemplo, eu me lembro que teve um momento muito importante dessa história, dessa tradição cultural, né, da Laúça, que eu vivenciei quando criança, né? Quando a gente saía nos pré-carnavais de Arco Verde, eram carnavais bem bucólicos ainda, né? Muito feito ali numa área pequena ali da cidade. A cidade estava ainda num momento de crescimento, né? Então as laúças saíam de formas simples, pessoas simples, humildes, mas fantasiados. E eu saía ali com meu pai, me assustava, eu tinha ali 7, 8 anos, e eles gritavam ali: a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. A partir desse tempo, né, a gente fica sabendo de muita coisa. Por exemplo, a laúça é uma tradição que não é nacional. A laúça é uma tradição que veio da Europa para o Brasil, né? Conta a história que antigamente, em países do leste europeu, como Rússia e a Ucrânia e outros países, as pessoas faziam verdadeiras maldades com os ursos, colocando brasa no chão para que os ursos ficassem em cima. Então, quando eles tocavam a música, os ursos eram obrigados a pular, não pela música, mas pelo sofrimento que eles estavam sentindo ali, queimando, né? E a partir daí, essa tradição passou a ser feita com fantasias, né? Então as pessoas, ao invés de usar o urso em si, se fantasiava. Isso veio para o Brasil no século passado, né? Entrou aqui pelo Nordeste, conta a história que João Pessoa teve as primeiras manifestações nessa área cultural da laúça, mas Pernambuco é realmente o celeiro das laúças, né? Então Pernambuco é o centro de tudo isso hoje. Olinda é considerada a capital nacional dos ursos, das laúças, né? Para Arco Verde, para a gente entrar aqui nessa história, eu falo da minha infância, quando vi esses primeiros grupos, né? Pessoas que faziam isso, pessoas tradicionais da cidade, como Lula Calixto, João Maná, que esse foi realmente o pai das laúças em Arco Verde, né? Seu Ivo Lopes e tantos outros que tinham a tradição dos bois, e dentro dos bois vinha os ursos, né? As laúças. Mas isso teve um hiato grande entre esse período e os anos 2000, né? Então, quando a gente assumiu a Secretaria de Turismo em Arco Verde, em 2001, a gente pensou em dar uma identidade para o Carnaval de Arco Verde. Qual seria essa identidade? Arco Verde não tinha tradição de carnaval forte, carnaval popular, carnaval cultural. Então a gente pensou em criar um carnaval que, a exemplo de Bezerro, que tinha a Folia do Papangu, a exemplo de Triunfo, que tinha os caretas, né? de Pesqueira, né? Com os personagens lá do carnaval deles, de Pesqueira, e tantos outros, né? Os caiporas, né? Arco Verde precisava de uma tradição, então eu me lembrei da época da minha infância, das laúças que ficavam pedindo dinheiro para, muitas vezes, para tomar uma cachaçinha, para se animar, fazer um carnaval mais alegre. Então a gente pensou em criar a Folia dos Bois. E isso realmente cresceu ao longo do tempo, a Folia dos Bois. Depois, por uma conversa na época que eu tive, a partir de 2004, entrou nesse contexto um personagem que eu tenho uma amizade muito grande por ele, que é o mestre Everaldo Marques, da Associação Cultural Boi Maracatu. Everaldo, ele me procurou à época e me sugeriu introduzir na Folia dos Bois os ursos, para que a gente passasse a ter a Folia dos Bois e dos ursos. Nesse contexto, o próprio Everaldo criou a Liga Cultural dos Bois, Ursos e Similares de Arco Verde, e depois essa associação cultural
do Boi Maracatu, juntamente com a Liga Cultural, passaram a promover os encontros de bois e ursos em Arco Verde. Encontros que se repetem ano a ano e que têm uma grande participação popular. Então Arco Verde passou a ter outro patamar. Arco Verde passou a ser uma cidade conhecida como a terra dos bois e dos ursos. Meu nome é Edivaldo Alves da Silva, sou presidente do Urso Pedilã Arco Verde. Desde os 12 anos de idade, quando aqui na nossa cidade tem muitas agremiações e saiu nas ruas, o único brinquedo que realmente me empolgava e me interessava era o urso. E, inclusive, o urso preto, né? Isso aí me chamava mais atenção. O acompanhava por várias e várias ruas. E daí, senti aquela necessidade de fazer, viver aquela experiência, né? Aquela coisa mística que tem no urso. Eu digo, não, eu quero passar por isso, eu quero viver isso. E daí, eu já comecei a confeccionar algumas cabeças de urso, né? Menino pequeno ainda, saía com a molecada brincando na rua com o urso e tal. E daí, quando foi em 97, de fato, a gente viu esse sonho se realizar, né? Fizemos um urso, um bom urso, e estamos aí, né? Na nossa trajetória. Inclusive, a partir do Pedilã nasceram vários e vários ursos, né? O urso branco do alto cardeal, o urso da peleja, o urso da cara preta, enfim, uma série de ursos, né? Que eu creio que essa brincadeira não vai morrer nem tão cedo, porque essas pessoas aí vão dar continuidade a esse brinquedo, né? Antigamente nós usávamos o agave, né? Para confeccionarmos o urso. Hoje não, hoje a gente com produto mais industrializado, utilizamos mais a pelúcia, né? E é uma crescente. Mudou muito a questão do figurino em si. Nós só saímos com tocadores, hoje nós temos um grupo grande. Aí pronto, então todo ano eu renovo o figurino dos ursos, né? E também confecciono muito urso para fora, para outras cidades. É uma crescente, sou grato por isso. Então, eu sou Everaldo Marques, eu tenho um trabalho extensivo em Arco Verde e em outras regiões, baseada justamente na brincadeira da Alaúça. Eu tenho um caminho trilhado com a Liga Cultural dos Bois, que chama-se LIC Bois, é uma instituição que agloba essas manifestações. A busca política dessa incessante matéria, ela é necessária para o engrandecimento da população. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito dos encontros de bois e encontros de ursos. Então, nessa nomenclatura, o encontro de bois, ele teve um excesso de protagonismo em Arco Verde, mas aí ganhou também a esfera com o protagonismo das alaúças. A busca desses encontros era justamente pela ausência de não estarmos no cenário. O urso e o boi. Eu vou falar mais do urso, mas deixando que o boi tem um perfil similar na manifestação e os problemas são iguais. A alaúça, ela tem uma história belíssima. E justamente outrora teve muitas tragédias acontecidas no decorrer disso, porque a Alaúça ficou ficou pedindo esmola. Essa é a palavra que a gente sempre usa quando vai sair um grupo que está lá pedindo, mesmo culturalmente sendo importante. Quando a Alaúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro, que é necessário culturalmente existir, né? Nós sabemos das necessidades de incentivo, né? De produções artísticas que ali completam. E na visão externa dos ignorantes, naturalmente, a Alaúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro, é pedir esmola, então usa essa nomenclatura. Mas a gente não vem mais trabalhando esse processo, não vem mais construindo assim. As peripécias da Alaúça você vem ganhando forma de acordo com os encontros de Alaúças. Por que esses encontros de Alaúças? Que é justamente para celebrar. Não se celebra, eu sempre digo, não se celebra sem você ter, no mínimo, 1 centavo para ter que, pelo menos, comprar refrigerante. E as leis de incentivo facilitam isso, né? É lógico. E também as nossas correrias. A Liga Cultural dos Bois, quando propôs um encontro de alaúças, a gente também vem disseminando essa possibilidade de ir para outros caminhos, assim.
ela vem do Polo Norte, pise para brincar. Você vê, Tacaimbó tem o encontro de Alaúça já lá promovido justamente com o pessoal do Urso Viramundo, né, que já é uma linguagem que a gente já traduz por lá, hoje como ponto de cultura. A Liga Cultural dos Bois, sendo ponto de cultura hoje, facilita com que esses encontros aconteçam, obviamente. E o Urso da Peleja, sendo ponto de cultura, também trabalhando nesse processo de construção e podendo fazer o seu encontro de Alaúças. Mas o encontro de Alaúça, todo lugar tem? Não, não tem. A história de fazer o encontro de Alaúça e essa unificação da Liga Cultural dos Bois é que espalhe e dissemine a arte que a gente propaga. Naturalmente, o urso traduz uma figura de alguém vestido com a roupa de algávia, com roupa de pelúcia, com roupa de retalhos. Vai da criatividade de todos, mas não deixa de ser a Alaúça. A Alaúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Mas nós estamos nesse processo, no Estado, no município, na luta política para garantir com que estejamos com investimento e o processo seja com certeza muito maior do que só nossa memória afetiva e nossa memória amorosa. Primeiramente, que nós criou o Urso da Peleja, era uma brincadeira que nós fazia para sair na rua e também para alegar as criançadas e chamar os outros pessoal. E isso eu fui fazer o urso a primeira vez, fui do jeito que eu via os outros ursos fazendo, sem saber muito dançar na figura do urso, mas fui do meu jeito. Passado o tempo, eu fui pegando mais pouco de experiência, sabendo o jeito certo de dançar no urso, porque tem um jeito certo de dançar no urso, porque não é só você vestir a roupa e sair. Você não vê um urso andando em pé, o urso não anda em pé. E aí foi passando o tempo, o urso entrou no concurso, na agremiação de urso de Recife, e nós se jogou nisso. Nisso nós também teve que mudar muitas coisas, tipo de música que era pro urso, que era tocado. Antes, né, que nós tocávamos no urso, nós tocávamos muito com esses instrumentos que está aqui hoje em volta, que vocês vão ver. Mas o urso tem instrumento específico que é para ele mesmo, que é no concurso. Como usar um pandeiro, que nós não usávamos no começo. A alegria que você vê no povo, na que você está com ela, aquele calor que você está sentindo por dentro, passa ligeiro. É bom por uma parte ruim só de respiração. Você tem que segurar sua respiração. Se você ficar respirando muito forte dentro do urso, você não vai aguentar sair nele. Por isso tem treinamentos antes de você vestir aquela figura, para você saber respirar e dançar com ela formalmente. Mas mesmo sendo muito quente, mais alegria que você traz para aquelas criançadas que você vê, não só a criançada, a adolescente também, né, que vê aquela figura do urso que nunca vê, como é aquilo que está dançando, vê o jeito de dançar, as formas que faz. Eu me sinto muito feliz na que eu estou dançando na figura, porque eu vejo que aquela pessoa que está ali, às vezes está meio triste, na que vê aquela figura do urso, se sente muito alegre. Às vezes não sabe, mas está brincando, vem para cima, abraça, não quer saber que aquela figura daquele jeito está ali, se está suada, se não está, ele abraça a figura do urso. E ali na que você vê aquela pessoa chegando para você, que você está vestido, mesmo que não seja, ela não está vindo para você, aquela pessoa está chegando e você está fazendo a felicidade delas. Realmente assim, a minha primeira vez quando que eu vi o urso foi quando era na minha casa, aí eu vi as horas do urso passando, do urso, e aquela barulheira, aquela tocadeira toda, aí fui olhar e era um bocado de urso, era num cortejo, tinha um vermelho, branco, um pequenininho, um marronzinho, um preto e outro grande também, e era a orquestra que tocava, tinha várias pessoas dançando, brincando, a criançada brincando lá, era muito divertido, muito. Também tinha até a dança do urso, que é muito semelhante, que a gente chegava e olhava ele brincando, como que ele chegava nas pessoas, era muito divertido, que a dança do urso, ele chegava assim, dançando, ele fazia assim, abria os braços, rodava assim, aí chegava numa criança, pegava, aí depois saía, aí ficava brincando, fazia assim, aí abaixava, fazia assim. Aí sempre que vinha, era alguma criança, aí assinava a mão, brincava tudo. E era muito engraçado, muito... chega dava aquela energia que a pessoa pegava e queria estar lá daquela multidão, brincando, sentindo aquela energia, aquela alegria. É muito divertido.
E eu também não vejo a hora de começar tudo de novo e estar brincando com o urso, naquela alegria, junto com a minha comunidade e estar lá perto do urso e sentindo aquela alegria imensa, junto com a criançada e a garotada e as meninadas que tem, e muita gente brincando. Eu quero estar lá para sentir essa grande energia e estar muito perto do urso e estar vivendo esse mundo artístico. O dia inteiro a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. E a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. A laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. E a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. A laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Lá vem a laúça cara feia, que bonita é a zoeira que ela faz em cada rua. Bumbum, seu batuque traz folia, onde vai leva alegria e a cidade é toda sua. Alô, alô, canta o povo o dia inteiro, a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Alô, alô, canta o povo o dia inteiro, a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. E a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. A laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. E a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. A laúça quer dinheiro, quem